Paz do Senhor! Hoje estamos no último capítulo 10 do livro A Mulher Sábia Edificular, de David Titus, cujo título do capítulo é A Glória do Homem e a Feminilidade. Amém? Vamos começar orando? Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por mais esse dia. Te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que a gente teve de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidas, lendo esse livro, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai, que em meio às nossas imperfeições, o Senhor ainda assim falou ao nosso coração. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 10. O abuso da glória de Deus manifestou na vida do homem e que devemos refletir tornou-se muitas vezes ao longo da história fonte de pecado. Ao ler o Antigo Testamento, observamos que o homem se tornou orgulhoso e abusivo e por essa razão começou a praticar a poligamia. Quanto mais poderosos os homens ficavam, mais mulheres queriam. Em nossos dias, alguns homens continuam a se comportar dessa forma. Quanto mais poderosos são, mais mulheres pensam que podem ter. Isso faz que nós, mulheres, precisamos ser sábias e vigilantes quanto a essa questão. Temos visto pessoas de ambos os sexos usarem sua sexualidade de maneira distanciada do propósito puro e bonito criado originalmente por Deus, o que traz o julgamento do Senhor sobre sua vida. Toda vez que deixamos o padrão divinamente estabelecido para a sexualidade, saímos do escopo da bênção de Deus e nos tornamos réus de seu julgamento. Como mulheres, temos muito poder. Usamos de nossa sexualidade, esse presente que Deus nos deu, para glorificar e honrar o homem. Mas se a usamos de forma pecaminosa, não apenas destruímos o homem, mas nos destruímos também. Temos de clamar a Deus para que Ele nos ajude a usar a sexualidade de maneira adequada. A beleza orgulhosa destrói a glória do homem. Quando você se torna egocêntrica, destrói-se enquanto pessoa, que deveria refletir a glória do homem. Preciso tratar de 5 consequências desse egocentrismo feminino prejudicial. Primeiro, o uso da beleza como instrumento de poder. A juventude é a fase da mulher da vida em que essa realidade mais fica evidente. Pode ser que você tenha utilizado sua sexualidade como ferramenta para obter poder, a fim de se sentir amada e importante. O problema é que ao fazer isso, você pode ter provocado um resultado contrário. Esse poder da beleza, utilizado como mecanismo da sexualidade, pode ter destruído sua beleza, sua segurança, seu amor e seu respeito pelos homens. A mulher que faz de sua beleza e da satisfação pessoal o seu Deus, cai em idolatria e isso se torna imoral. Se for o caso, lembre-se, a redenção em Cristo apaga os erros do passado e reconfigura formas equivocadas de utilizar a beleza. Segundo, a rejeição da maternidade. Olhe ao redor, em seus círculos sociais e repare se isso não tem acontecido. Aconteceu até mesmo comigo, no começo dos anos 70. Naquela época, como toda a onda de controle de natalidade, ter apenas 2 filhos era moda. Então eu pensei, tenho uma filha e um filho, do que mais eu preciso? A maior dor em minha vida é que aos 24 anos de idade eu decidi não ter mais filhos. Quando eu tinha 28 anos, ainda uma mulher muito jovem, caiu a ficha e me arrependi muito daquela decisão. Terceiro, a decisão de não amamentar. É isso que acontece quando a mulher é seduzida pelo orgulho, focar em si mesmo, que nos torna felizes
é o que nos faz sentir plenas em nossa beleza, em nosso intelecto e em nossas próprias realizações. Mas quando começamos a exaltar nós mesmas, a dar glórias a nós mesmas, certamente não estamos refletindo a glória do homem. E passamos a permitir que as outras coisas se tornem mais importantes que o propósito original de Deus para nós. Quarto, a ingratidão. O orgulho faz parte da ingratidão e a mulher orgulhosa se torna ingrata. Agindo dessa forma, não importa o que ela tenha, nunca será suficiente. A insensibilidade vem à tona e essa mulher nunca se contenta com nada. Dinheiro nunca é suficiente. Poder nunca é o bastante. Status nunca é adequado. Essa mulher egocêntrica e ingrata não tem contentamento com o marido que desposou ou com a vida que leva, e isso faz-a odiar sua família. É possível edificar um lar desse modo? Claro que não! A consciência dessa mulher fica cauterizada e isso leva à obscenidade, à insensibilidade e à insatisfação. Você pode não viver dessa maneira nesse momento, mas é possível que haja resíduos por algo que tenha vivido durante certo tempo. A mulher caída vive de forma difícil, pois quanto mais está em pecado, mais difícil torna-se retornar à sensibilidade. Tudo o que relatei aqui pode acontecer se você permitir que o orgulho e o ódio reinem em seu coração. Não é esse o plano de Deus para você, nem para a sua família. O plano dele é que você reflita a glória com integridade. Quinto, feiura decorrente do pecado. A beleza original é absolutamente destruída pela desobediência. E por isso começamos a buscar louvor para nós mesmas. Passamos a ser nosso próprio Deus e acreditamos que, como tal, devemos ser louvadas. Com isso, nos tornamos ídolos e, com todo ídolo, feias e odiosas. Nós, mulheres, não precisamos viver dessa maneira. Deus nos criou bonitas, amáveis e delicadas. E ao viver essas qualidades de maneira correta, nos edificaremos em honra, respeito e glória por onde formos. E evidentemente estaremos aptas a edificar nosso lar. Não seja uma tentação. Ando muito preocupada com essa moda dos nossos dias. Vejo meninas, adolescentes, jovens nas igrejas ou nas casas de famílias cristãs com roupas que não trazem glória ao homem. Muito pelo contrário, elas se vestem e se comportam de maneira que configura a tentação. Se você é mãe, converse com a sua filha. Lembre-se de algo muito importante. Se você não falar com ela, quem falará? Não importa se está na moda, os mamilos de sua filha não podem aparecer sobre a roupa, a menos que você queira que as mãos de um homem as toquem, porque essa é a reação deles ao ver algo exposto desse modo. Quase como uma oferta. Saias curtíssimas refletiram a glória e a honra para o homem? Não! Isso despertará a sua natureza pecaminosa. E lembre-se, se a idolatria acontece quando nos colocamos em primeiro lugar, em vez de priorizar as coisas de Deus, a situação piora quando induzimos outras pessoas a seguir esse espírito. Eu não sou legalista, amo a moda. O que estou dizendo é que qualquer homem de 16 anos olhará com lascívia para sua filha de 13, se ela estiver com as curvas destacadas por baixo das roupas. Se sua filha estiver vestida de forma imoral, isso os leva à promiscuidade. O que acontece quando temos filhas de 12, 13 anos e permitimos que se vistam dessa forma? Isso atrai a atenção delas para o próprio corpo e, em vez de refletir a glória e a honra dos garotos, o atrai de forma equivocada para a sexualidade. Quem usa a sexualidade para atrair as pessoas para si pratica a idolatria, que por sua vez conduz à imoralidade. Esse é o caminho natural. O que você, como mãe, fará a esse respeito? As mulheres devem refletir a glória do homem e não ser uma tentação para eles. Como mãe sábia,
você precisa orientar sua filha a vestir-se com decoro. Ao fazê-lo, estará edificando o seu lar. Nós não éramos símbolos sexuais para os homens antes de vestirmos desse jeito. A moda provavelmente está mais difícil para as meninas jovens, porque está mais sensual do que nunca. Isso desperta o questionamento: quem cria moda? Lembre-me de que no início dos anos 80, meu marido e eu estávamos pastoreando uma igreja no Texas e percebemos que os jovens estavam se vestindo a partir de uma moda que seguia a estética do grupo de rock Kiss. Por isso, Larry e eu decidimos ir a um show dessa banda para ver como era. Nunca estivéramos em um evento como aquele antes. Queríamos entender como era aquele ambiente, pois os pais dos jovens da nossa igreja estavam deixando os filhos irem e aquela estética estava sendo adotada por eles. Não tínhamos ideia, até aquela noite, do que acontecia no palco. Em 20 minutos, vi e ouvi ali as coisas mais pervertidas que havia ouvido em toda a minha vida. E são pessoas como aqueles homens que projetam a moda. Nós, como mães, precisamos entender que nossas filhas foram criadas para refletir a glória do homem, não para usar o corpo a fim de atrair atenção. Se os seus filhos adolescentes ou jovens vão ao encontro e ficam se agarrando, se beijando, se abraçando na sua frente, certamente isso não é bom. O que então devemos fazer como mães sábias que desejam edificar o lar? Esconder nossa cabeça na areia como um avestruz ou primar por preparar nossas filhas para alguém que as ame de verdade? Por meio de Cristo, a glória da nossa sexualidade é restaurada e aprendemos como nos comportar como belas mulheres. Ao fazer isso, nos tornamos seguras e a sexualidade, como parte do reflexo da glória do homem, é restaurada. A mulher que deseja refletir a glória do homem e assim cumprir os propósitos divinos deve usar sua feminilidade de forma correta. Lance fora toda a forma vã e manipulativa de falar. Não esconda nada, não manipule. Quem age dessa forma dissimula, demonstra falta de confiança no homem. Portanto, lance fora todo comportamento manipulador. Aprenda a amar a verdade. Abrace isso, honre a monogamia. Caso você me diga, como ouço constantemente algo da linha, fui casada 3 vezes, como vou honrar a monogamia? Minha resposta é, não importa o que aconteceu no passado, você refletirá a glória do homem. Não importa a forma como você falhou, a redenção em Cristo a retira de onde está e a move para outro nível. Nada no passado importa mais. O que importa a partir de então é o presente. Não sabote o trabalho do Espírito Santo em sua vida. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e a nova vida teve início. 2 Coríntios 5,17. Tudo que você pensava que não era importante se torna importante por causa do trabalho de Deus. O Senhor não quer dividir seu amor com nenhum ídolo. Ele estabeleceu o padrão para você. Não se deixe levar pelo pecado. A redenção remove a rejeição. Deus pode conduzi-la a um relacionamento pelo qual você poderá glorificá-lo. Você pode glorificar o homem que Deus colocou ao seu lado, com a sexualidade que foi criada por Deus e redimida por Deus, e assim desfrutar de sua feminilidade da forma que o Senhor a criou para ser. Como isso é lindo! Permaneça firme contra o adultério e o divórcio. Nem mesmo pense sobre isso. Isso não deve ser jamais uma opção para você. A mulher reflete a glória do homem. Assuma essa posição e encontre contentamento nessa posição. Se você é casada, fique contente com o que é menos que perfeito, porque nós, os seres humanos, temos resíduos da queda e não seremos perfeitos até o retorno do nosso noivo. Esteja contente com a porção limitada de glória que você tem agora em sua sexualidade. Em vez de pensar naquilo que ainda não é ou que poderia ser, glorifique o que é neste exato momento. E lembre-se sempre de 1 Pedro 2, do 21 ao 24. Porque Deus o chamou para fazer um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês.
Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vamos orar? Deus, entendemos que tu nos criastes para refletir a glória do homem. Se assim formos, tu serás glorificado e honrado por nossos pensamentos, nossas ações e palavras. Peço que o teu Espírito Santo se mova e traga redenção, mudança e entendimento do teu propósito para nós. Rogo que faças o trabalho que eu não posso fazer. Perdoa-nos pelas atitudes negativas que aprendemos com o mundo, por sentir medo, raiva, ódio e amargura. Desejamos nos posicionar de modo a produzir honra e respeito e para manifestar a tua glória ao refletir a glória do homem. Seja no uso da nossa beleza, seja na manifestação da feminilidade, seja na prática correta da sensualidade. Em nome de Jesus, amém. E as últimas perguntas para a gente refletir. Você tem usado sua feminilidade para refletir a glória do homem e assim a glória de Deus? Dentre as 5 consequências do egocentrismo que vimos nesse capítulo, quais estão presentes em sua vida? O que pretende fazer para solucionar esse problema? E a terceira, você ou suas filhas têm sido tentação para os homens? Em caso positivo, o que pretende fazer a esse respeito? É forte. Conclusão. Ser uma mulher sábia à luz da Bíblia é ser uma mulher segundo o coração de Deus, que se submete à vontade do Senhor e procura edificar o seu lar segundo os critérios e os valores bíblicos. Se o Senhor nos delegou essa tarefa com foco primordial, devemos cumpri-la com excelência. O nosso lar é o ambiente em que habitamos, onde estão as pessoas mais importantes de nossa vida. É o nosso santuário mais sagrado. O Senhor nos deu a função de zelar por esse santuário e nos capacitou como ferramentas necessárias para isso. Ele nos fez a sua imagem e nos qualificou para sermos auxiliadoras idôneas, cuidadosas, exemplares. Deus nos criou a sua imagem com propósitos bem definidos e devemos nos esmerar por buscar cumpri-los. Para tanto, precisamos compreender exatamente o que é ser sábia segundo os critérios bíblicos e ter discernimento necessários para saber separar o que é sabedoria segundo Deus e o que é sabedoria segundo os olhos do mundo. Para isso, devemos nos dedicar a estudar a palavra de Deus e a ter uma vida de oração e intimidade com o Senhor. A edificação do lar, feita com sabedoria, pede que haja um planejamento. É a partir do estabelecimento prévio de como deve ocorrer o processo diário de edificação que as atitudes corretas são tomadas. Sempre lembrando que nunca é tarde para que um plano tenha início. A atmosfera do lar está em constante evolução, mudando para atender às necessidades de uma família em transformação. Métodos, estilos de vida e horários são reorganizados ao longo do tempo. O que não muda é o amor de Deus por você e a paz que Ele lhe dá quando você alinha a sua vida aos caminhos dele. É por isso que os princípios que apontei são essenciais. Em Lamentações 3, do 22 ao 23, diz: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lembre-se de que nada do que você faz ganha a favor de Deus em sua vida. Você já tem o favor. O amor do Senhor por você nunca termina. Ele lhe estende sua misericórdia, quer você mereça, quer não. Um lar precisa ser edificado sobre o amor que é a essência de Deus, com base na força de apoio da mulher. O Senhor deu à mulher, feita a sua imagem, todas as características e capacidades de que ela precisa para ser uma coluna forte em seu lar. Nesse sentido, quando ela desempenha bem o seu papel, alinhada corretamente ao papel de seu marido e refletindo a glória masculina, o lar é edificado, pois tudo é feito de acordo com a vontade divina. Aprendemos como devemos agir e como ser a glória do homem a partir da nossa feminilidade.
Assuma o seu papel, seja a mulher sábia que edifica o ambiente em que estiver, em especial o seu lar. Cuide dos seus filhos, dos seus sobrinhos, do seu esposo, edifique a casa, o trabalho, os amigos, a igreja. Honre ao Senhor. Acredite, é ao cumprir com excelência o plano que Deus tem para você, segundo o seu papel de esposa, mãe, mulher, apoiadora, educadora, amante e muito mais, que você conseguirá viver de forma plena e feliz. Para isso, ore comigo. Pai amado, submetemos a Ti toda a rebelião, toda a resistência à verdade da Tua palavra. Não tememos o Teu querer, mas buscamos um entendimento claro da posição que temos como mulheres, a fim de que fazermos o que esperas de nós. Pedimos que não permitas haver nenhuma confusão quanto ao que lemos nesse livro, para que consigamos nos tornar mulheres cada vez mais sábias e edificadoras fiéis do lar. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou ler só uma partinha aqui que está dizendo sobre quem é essa autora, Dave Titles, que ela é casada com Larry Titles, ela já faleceu, né? Mas, enfim, quando ela escreveu esse livro, ela era casada com ele há 53 anos e é autora e preletora internacional. Era uma comunicadora premiada pela Washington Press Women's Association e fala para centenas de milhares de pessoas todos os anos. Ela foi mãe de um casal de filhos, tem 6 netos e 10 bisnetos. Residente em Dallas, no Texas, e viajava extensivamente por todo o mundo. Aqui, como parceiros do ministério, Dave e Larry Titles fundaram a organização internacional Kingdom Global Ministries, que atualmente serve mais de 40 nações, visando a facilitar a missão de dezenas de outros ministérios ao redor do mundo. Dave é fundadora de Titles Home, antiga mansão da mentoria. Por meio desse programa, já recebeu mais de 1.000 mulheres para se hospedarem em sua casa por 4 dias, a fim de lhe ensinar princípios bíblicos e práticos acerca do lar. Dave faz passagem de Tito 2:3-5. A missão da vida para seu ministério. Sua paixão é restaurar a dignidade e a santidade do lar e ajudar homens e mulheres a viver uma vida com propósitos. Amém? Esse foi o estudo do nosso livro, A Mulher Sábia Edifica o Lar. Eu sei que a gente leu esse livro, vocês que conseguiram acompanhar essa leitura, viram que há muitas coisas que a gente tem que colocar em prática. E às vezes a gente acha, nossa, é impossível, é que você não conhece como que é meu marido, você não conhece como é minha família, já não tem mais solução. Mas para Deus, nada é impossível. Pede ajuda do Espírito Santo, se achega aos pés do Senhor e veja a transformação do seu lar através da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Se posiciona hoje em nome de Jesus. Obrigada por me acompanhar nessa leitura.